cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos abertura ao início desse terceiro trimestre de 2025, para os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Com imensa satisfação e alegria é tê-lo vocês aqui conosco, para nós aprendermos juntos a palavra do Senhor. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. E na congregação onde nós estamos, no bairro da Vila Esperança, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, no mesmo horário, você é o nosso convidado especial a estar participando presencialmente conosco. Porque essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Então é importante que você seja um aluno assíduo da nossa EBD. E nós vamos iniciar agora este segundo trimestre de 2025 falando sobre o título "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E aí na capa da revista, nós temos aí uma pessoa, que essa pessoa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos leva a entender aqui que ele está ensinando e ao redor dele está os discípulos. Perceba que Jesus, queridos, em seu ministério, ele enviou uma certa feita 70. Depois ele enviou os 12. E desses 12, Jesus tinha 3 pessoas que é chamado de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, eles sempre acompanhou Jesus. Mas eu quero dar alguns destaques aqui sobre pelo menos 3 momentos em que Pedro, Tiago e João aparecem com Jesus. Eles aparecem quando Jesus está ali no Getsemane, no seu momento de dor, momento de agonia, aflição. Ele vai orar, mas estimula eles também a orar. Mas perceba que dormiram. Mas estavam ali com Jesus, participando dos seus momentos de dor e aflição. O segundo momento que Pedro, Tiago e João aparecem com Jesus é em Mateus capítulo 17, quando ele vai, ali sobe o monte e ele vai se transfigurar diante deles. Essa transfiguração é Jesus querendo revelar aos seus discípulos um pouco da sua glória, do que é no céu. Não é ainda o ápice que é no céu, mas foi mostrar um pouco da glória. Se transfigurou diante deles. Perceba que depois tiveram que descer o monte de novo. E estava tão bom, né, que Pedro tomou uma palavra, e bom estarmos aqui, queria fazer 3 cabanas ali. Mas ali ainda não era o ápice. Era apenas uma partícula da glória de que Jesus queria revelar aos seus discípulos. Então Pedro, Tiago e João aparecem aqui no momento de glória com o Senhor. Em outro momento, lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus vai à casa de Jairo ressuscitar a sua filha, que havia morrido, Talita, Jesus leva para acompanhar ele, Pedro, Tiago e João, e também para entrar na casa, porque por sinal teve 7 pessoas ali. Que também estava a mãe, né, o pai, Jesus, e os 3 discípulos e a menina, 7 pessoas. Então Pedro, Tiago e João aparecem pelo menos em 3 momentos com Jesus. No momento de aflição, no Getsemane, no momento de glória, na transfiguração, e no momento de milagre, quando eles vão presenciar o milagre. Então estar com Jesus é isso. É viver momentos de aflição e angústia e dor, mas eu tenho que estar disponível para também viver momentos de glória com ele na transfiguração.
Mas vai chegar momentos que nós vamos viver momentos de milagre com o Senhor Jesus. Só que desses três aqui, existia um que era mais próximo de Jesus, que é João, que é exatamente aquele que nós vamos estar trabalhando aqui esses 3 meses aí. Vai ter muita coisa boa para nós falarmos sobre João. Ele é chamado de o apóstolo do amor, o apóstolo mais íntimo de Jesus. Perceba que Jesus sabia filtrar relacionamentos. Jesus sabia filtrar, a qual nós também devemos filtrar, queridos, relacionamentos. Jesus, ele ama todos, mas ele sabia filtrar quem estaria mais próximo dele. Veja que enviou 70, daqui a pouco enviou 12, dos 12, 3, dos 3, 1. João, que é o autor do Evangelho segundo escreveu João, e também as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também um Apocalipse. Então tem 5 autorias de João. Perceba que o Apocalipse é quando Jesus vai mostrar o céu por dentro para João. Tanto é que Jesus falou, quando Pedro vai indagar ali acerca de João, Jesus falou, não, eu quero que ele fique comigo. Se eu quero que fique comigo até que eu vim, que importe a ti? João morreu na velhice, né? Segundo a história, né? Em Domiciliano, segundo a história, ele foi jogado num latão fervendo de azeite e não causou dano algum. João, ele pegou até os momentos finais do Senhor Jesus, até aparece ali na cruz, quando Jesus vai falar acerca dele cuidar da mãe, e a mãe, né, fala para ela, para sua mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Porque quando Jesus morreu na cruz, o que nos leva a crer é que José, o seu pai, já havia morrido. Então ficou sobrando, Jesus dá os cuidados a João, de cuidar da sua família, né? Porque Jesus, ele tinha bons princípios, tem bons princípios para com a sua família. Ele sabe separar, cuidar do reino de Deus e também da sua família. Jesus não deixou a sua família ou a sua mãe à mercê. Porque tem pessoas que querem cuidar do reino, mas esquece que ele tem uma família para cuidar. Mas aqui, perceba que esse João que nós vamos estudar aqui, o comentarista traz aqui o título, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Uma certa feita, João sempre se inclinou no seio de Senhor Jesus, a questão do traidor, para que Jesus revele quem é, e aí Jesus revelou quem seria. Lá naquele momento da pesca, lá em João 21, perceba que João conhece a Cristo Jesus. E aí nós vamos estar trabalhando, o pastor Elianai Cabral, que é o comentarista desse trimestre. Nós vamos estar trabalhando a lição de número 1, falar sobre o verbo que se tornou carne, vai tratar sobre esta encarnação do Senhor Jesus, né? Do seu lado divino e também do seu lado humano. Lição 2, o novo nascimento, vai nos mostrar sobre quando Jesus tem encontro com Nicodemos e fala sobre o nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Lição 3 fala sobre a verdadeira adoração, vai falar na nossa lição 3, né? Pegar o exemplo ali da mulher samaritana, né? A qual Jesus vai enfatizar que a verdadeira adoração é aquela que se adora em espírito e em verdade, né? Não é lá no Monte Jesus, lá e nem em Jerusalém, né? E aí a lição 4 vai falar sobre o pão da vida. Jesus se identifica como o pão da vida ou o pão vivo que desceu do céu, que alimenta o mundo que está faminto. A lição 5 vai falar sobre esta verdade que liberta.
essa verdade que é a palavra do Senhor, né? Essa verdade liberta, essa verdade transforma. E a lição 6 vai falar sobre o bom pastor e as suas ovelhas, vai falar desse relacionamento entre o bom pastor, né, e as suas ovelhas. Qual que é a responsabilidade do pastor para com as suas ovelhas? E a responsabilidade das ovelhas para com o bom pastor. Porque as ovelhas precisam ouvir a voz do bom pastor. E aí nós vamos ter a lição de número 7, que vai falar sobre essa declaração, uma das declarações de Jesus, que houve outras declarações, aonde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras passagens, Jesus vai dizer que é o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida dele é a verdadeira, eu sou a luz do mundo, né? Então, essas declarações, eu sou, Jesus é a ressurreição e a vida, vai nos mostrar aquele momento aonde Jesus ressuscitou ali a Lázaro e fez aquele grande milagre. Quem crê em mim, Jesus falou, ainda que esteja morto, viverá. E a lição 8, uma lição de humildade, vai nos mostrar essa humildade do Senhor Jesus, o maior exemplo, né, de humildade. Jesus ali lavando os pés dos discípulos, onde Pedro, né, não queria, né? Pedro ainda indagou. Jesus falou: se eu não te lavar, você não tem partes comigo. E Pedro, como era 880, não, então pode me lavar completamente. Jesus falou: não, o que está limpo não precisa ser lavado. E ali ele usa uma analogia: vós já estar limpo pela palavra. Jesus queria dar uma lição de um mestre servindo. Porque o reino de Deus, o maior exemplo é nós servir. Porque muitas vezes queremos, muitas vezes por falta de maturidade ou falta de crescimento, quando nós chegamos a uma certa posição, nós já achamos que as pessoas têm que servir a eu. Tem que me servir, que a igreja tem que me servir, que Deus é obrigado a me servir. Mas o ministério, ele é serviço. Existe até uma frase que disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, quem engaja nesse reino, ele espera serviço, né? Nos lembrei ali, ainda que ninguém está vendo, não lembrei dos escravos de Gales, aqueles grandes navios, os escravos de Galex. Existiam aqueles navios, aquelas grandes navegações, existia no piso superior a elite, no meio, no centro, as pessoas comuns, e lá no fundo, lá no porão do navio, é o remador do último porão, é os hiperestes, não é os diáconos, é os escravos, eles acorrentados, eles ali ficavam remando ali. Ainda que eles estavam condenados à morte, eles sabiam que ia morrer, mas estavam remando. E ali era um escuro terrível. Ninguém estava vendo, mas o navio só ia para frente porque tinha alguém servindo no último porão. Ninguém está vendo. Mas se não fosse aqueles escravos de Galax, que é os hiperetes, o navio não ia para frente. Ainda que somos condenados à morte, ainda que sabemos que um dia vamos morrer, mas eu tenho que servir até o fim da nossa vida, querido. Não existe data de validade para nós servir ao reino do Senhor. Então Jesus, Filipenses 2, dá um exemplo dele sendo Deus, se fez humano, mas antes ele já serviu lá no céu. Antes ele se humanizar, ele se tornou servo. Então antes de Jesus servir na terra, ele já serviu no céu.
né? Então Jesus dá um exemplo, uma lição de humildade. E a lição 9, o caminho, a verdade e a vida, todos nós sabemos. Esse caminho, verdade e a vida, veja que é algo singular. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É singular. Ele não falou, sou os caminhos, as verdades e as vidas. Não, é algo singular. Quando Jesus falou, eu sou o, é singular. A, singular. A verdade, singular. A vida, singular. Então é importante nós entendermos. Ali, quando fala o momento de desespero, o discípulo, Tomé toma a palavra, tem algumas dúvidas, e Jesus então aplica isso aqui, que é o caminho, a verdade e a vida. A lição 10 fala sobre a promessa do Espírito Santo, que é esse consolador. Jesus precisou subir ao céu, porque se ele falou que se ele não subisse, o consolador não viria, e o consolador ele veio, né? Que é esse paracleto, esse advogado que está ao nosso lado para nos ajudar. Então aqui vai enfatizar sobre essa promessa. E a lição de número 11, nós vemos a intercessão de Jesus pelos discípulos. Nós vemos ali a oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele orando ao Pai, ora pelos discípulos e ora pela igreja também. É a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E como sacerdote do Senhor, nós também devemos orar, nós devemos interceder. Depois, a lição 12 vai falar desse julgamento até a ressurreição do Senhor Jesus, como que se deu todos esses processos, o que Jesus passou, as injúrias, né, as afrontas, tudo o que Jesus passou, como que se deu todo esse processo até a ressurreição do Senhor Jesus. E a lição 13 vai falar da renovação da esperança. Daquele momento onde os discípulos estavam encercados ali. Jesus se apresenta no meio deles. Tomé não estava lá, né? Que quem falta culto. Depois quer saber como que foi o culto. Tomé não estava lá. Só que depois de uma semana Jesus se manifestou de novo. E ali deu uma lição nele, né? Que ele fosse crente, que ele cresce. E ali Tomé, ele creu. Então, é importante nós entendermos que nós vamos estudar. E é importante vocês leiam a revista. E além da revista, existe um livro de apoio do comentarista, que eu tenho aqui, é importante você ler também. Talvez não vamos usar muito esse trimestre agora, a nossa declaração de fé. Mas em alguns momentos é importante, vai ser usado também. Mas não vai ser usado como nós usou agora nesse primeiro trimestre. Mas eu aconselho professor, professora, entra dentro do assunto, dentro do texto, tá bom? Se estamos estudando tal assunto, vamos entrar em tal assunto, tal tema. Se estamos estudando, respeitar tema por tema, tomar cuidado para a lição 1, você não já fala do que está na lição 2, lição 3, senão depois você vai ficar sem argumentos, tá bom? Evita o excesso de leitura. Não estou fazendo aqui apologia de que não deve fazer leitura. Não, é importante a leitura bíblica, é importante ler a revista, mas muitas vezes fica só lendo a revista, mas não faz a aplicação. Então, não, duas coisas é importante tomar cuidado, né? O excesso de leitura e também não ler nada. É importante ler algumas coisas também, porque o excesso de leitura toma tempo de fazer aplicação. E você muitas vezes aplicar sem a leitura pode também correr um grande risco de o aluno não ter o norte para onde ele está indo, para onde ele está caminhando. Porque muitas vezes você lê lá o primeiro tópico, aí chega, não vai dar tempo, o segundo, o terceiro tópico. Toma cuidado com isso, tá bom? Porque às vezes não é porque não deu tempo, é porque você não soube aproveitar aquele tempo. Então aproveite esse tempo, tá bom? Para comentar com os irmãos, né? E sobre o Evangelho segundo escreveu João. E outra lição, outro também conselho aqui que eu vou dar para os irmãos, se nós vamos estudar a maior parte aqui somente o Evangelho de João. Algumas costuras, né, com outros textos, mas então faz um compromisso de ler, eu já estou lendo, tá bom? Faça um compromisso de ler o livro de João, tá bom? Então é importante nós entendermos isso. Então, queridos, vamos trabalhar hoje sobre o verbo que se tornou carne. Palavra-chave, nosso tópico 1 é a encarnação. Nós vamos estudar sobre o Evangelho segundo escreveu João.
Outro ponto nós entendermos, queridos, é que eu já vi alguém dizer que são 4 evangelhos sinópticos. Não, não é 4 evangelhos sinópticos. São 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas. João não é sinópticos. Por que que não é, queridos? Porque a palavra sinópticos significa semelhante, ou algumas características que são semelhantes, não significa que são iguais, mas existe uma certa semelhança. Se você vê, por exemplo, da multiplicação dos pães e peixes, está em João também, mas os maiores milagres são nos evangelhos sinóticos, milagres que são semelhantes, tá bom? Então, quais são os evangelhos sinópticos? São Mateus, Marcos, Lucas. Cada um, ele narrou conforme aquilo que o Espírito Santo foi dando a ele, ministrando a ele. Eu comparo como um paraquedas. Tem 3 paraquedistas em cima aqui da nossa cidade, Presidente Pitácio. Cada um paraquedista está olhando de um lado, está tendo uma visão de um ângulo. Mas todos estão olhando para o mesmo lugar, mas com um ângulo diferente. Você vai ver que não há contradição. Há contradição, Marcos falou que o cego saía, outros falou que o cego entrou. Não, tem que olhar, queridos, tem que olhar para você não falar que a Bíblia está errada ou que há contradição. É que muitas vezes por exemplo, Mateus viu saindo, quando narrou quando estava saindo. E Marcos vai narrar Lucas quando está entrando em Jericó. É que um narra a saída e o outro narra a entrada. Não é que mas um fala um cego, o outro falou não. É porque um focou em um cego e o outro, mencionou 2 e também não falou o seu nome. Então é importante nós entendermos que cada um teve uma visão dentro da característica que ele recebeu. Aí, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas. Agora, João focou mais, centrou mais em Jerusalém. O ministério de Jesus ali em Jerusalém. Do capítulo 1 ao 12, mostra a eternidade, a eternidade de Jesus e ele na terra. Mostra o ministério do Senhor Jesus eterno e mostra ele na terra ali, exercendo o seu ministério. A autoria e data. O tópico 1, vai trabalhar sobre o Evangelho de João, autoria e data. A autoria é do próprio João, tá bom? Ainda que ele não vai mencionar o seu nome, mas ele é identificado como aquele que é amado do Senhor Jesus. Lá em João 21, do 20 e depois 24, nós vamos perceber que ele mesmo é o autor que escreveu o Evangelho, segundo escreveu João. E ele escreveu aproximadamente 40 anos, quando já estava com 40 anos já de ministério, porque João escreveu entre ali os anos 80 e 90, nós vamos perceber ali. Então ele procura mostrar, o que João procura mostrar? Ele apresenta a doutrina da genuína da divindade do Senhor Jesus, porque Jesus usa a expressão e o verbo, verbo divino, ou verbo que se fez carne. Essa palavra verbo aqui nós vamos entender agora no item que nós vamos perceber aqui, o item 2, e vai falar também lá no tópico 2, vai falar sobre esse verbo no ponto 3. Então é importante nós entendermos. Tem esse propósito, o propósito que... Qual é o propósito? Levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E levar o leitor a crer e encontrar a vida em seu nome. Então, João tem esse propósito. Levar o leitor aqui que Jesus é o Cristo e também é o Filho de Deus. O ponto 3, natureza de Jesus. João não somente mostra essa natureza divina, mas o que é importante nós entendermos também? Que ele mostra esse lado humano do Senhor Jesus. Então ele mostrou os 2 lados, Ele mostrou esses 2 lados. Quando nós vamos lá
estudar sobre os tabernáculos, sobre as cortinas, perceba que existe ali as cores azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido. Azul reflete o que? No Evangelho de João, Jesus como um filho de Deus. Púrpura, nós vemos lá em Mateus, é vestes reais. Jesus o rei, em Mateus. Escarlate, nós vemos Jesus o Salvador, o servo, é mostrado isso lá em Marcos. Linho fino torcido, nós vemos em Lucas, Jesus o homem perfeito. Então é importante nós entendermos tanto as cortinas internas, a cobertura interna de dentro e a de frente da porta, vemos que é azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Então Jesus tem essas duas naturezas. O tópico 2, Jesus o verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado, né? Perceba que fala que no princípio era o verbo. Essa mesma palavra no princípio é a mesma usada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que aqui está mostrando a criação. E no Evangelho de João está refletindo sobre a igreja, né? Jesus se manifestando para a sua igreja, para a nossa dispensação. É esse verbo, né? João começa a enfatizar assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então é importante nós entendermos essa revelação que ultrapassa o passado, ou seja, é algo que vem desde Gênesis, desde a criação, a natureza fundamental do verbo. Nós vemos lá em Apocalipse, né, que o apóstolo João, que é o mesmo o autor do Evangelho, fala sobre o alfa e o ômega, princípio e o fim. Diz o Senhor que era, eu que adivinho. Perceba, o que refere-se a um presente, que era refere-se a um passado, que adivinha refere-se a um futuro, ou seja, o Todo-Poderoso na vinda do Senhor Jesus. Então, nós vemos isso lá em Apocalipse. O que era refere a um momento histórico, que é o presente, o que adivinha o futuro. No princípio era o verbo. Essa palavra verbo, como eu já disse, aqui vamos destacar, é logos, que significa a palavra. E logos traz consigo também a noção tanto da razão quanto da linguagem. Porque na filosofia grega, né, logos significa o princípio da razão. Então isso mostra o quê? Que é para que o homem receba essa palavra e ele entenda essa palavra, né? Então esse conceito de logos encontra-se em Jesus, que é a representação, a expressão da divindade, ou seja, é essa revelação de Deus. Quem fala, né, o comentário clara sobre o logos, que também vem da razão, é Levis Perry, né? Então é importante nós entendermos isso. E aí o tópico 3 vai ser trabalhado aí sobre a encarnação do verbo, essa manifestação do verbo e a luz, né? Veja que ele faz distinção entre luz e trevas, essa separação entre luz e as trevas, que simboliza a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. E aí Deus enviou João para dar testemunhar e proclamar sobre essa luz. Veja que ele não era luz, mas ele veio para proclamar e anunciar a luz. Depois do versículo 9 ao 12 do capítulo 1, veja que os homens rejeitaram. Veja a rejeição dessa luz. E aí, ponto 2, tópico 3, o privilégio de nos tornar filho de Deus. Porque, o que eu preciso entender, queridos? Os demais são criação, criatura. Existe uma diferença entre criatura e filho. Muitas vezes, quando Jesus, ensinando lá em Marcos 16,15, de pregar o evangelho a toda criatura, está falando aos filhos, criatura, eu só posso ser filho de Deus se eu aceitar Jesus, eu nascer de novo, eu se torno filho de Deus. E aí eu vou ter o cartório, o meu nome aqui e o nome escrito no livro da vida. Então é importante nós entendermos isso. Fala de uma herança, essa filiação divina através do amor do Pai. E o tópico 3, fala sobre essa manifestação e a habitação do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou também tem a ideia de tabernacular ou tabernaculou. E veja que o tabernáculo tinha um propósito. Deus se manifestar presente no meio
do povo de Israel. Deus querendo estar no meio do seu povo. Então, quando fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, é Deus habitando no meio do seu povo, né? Habitou entre nós. Veja que assim como no Antigo Testamento ele armou o seu tabernáculo para manifestar a sua glória, a sua presença, assim hoje ele quer manifestar a sua glória, a sua presença, né, no meio do seu povo. Ou seja, o que? Jesus desceu à terra para que nós venhamos. Jesus desceu à terra e lutou para que nós lutemos na terra, para que nós venhamos subir ao céu. Então João procura mostrar isso. E eu apenas vou anunciar essa luz como João Batista. Então tudo isso nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu João. Então hoje nós aprendemos, né, sobre o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.